Olá, queridos amigos de jornada aqui do nosso planeta Terra. Aqui estou eu mais uma vez com vocês para partilhar conhecimento sobre espiritualidade. Espero que agregue mais um pouco aí na vida de vocês, como agregou muito na minha esse assunto, né? E eu escolhi esse tema porque a semana passada eu falei sobre o chá da raiz de ayahuasca e citei a glândula pineal, que é onde o chá atua. Na verdade, todo mundo chama de glândula pineal, mas não é uma glândula, ela é um órgão sensorial. E eu vou explicar para vocês por quê. Hoje nós estamos numa era de ouro, que a gente chama, porque é época de ouro, que é onde a gente está tendo a possibilidade das grandes descobertas, de tirar as vendas dos olhos e descobrir as verdades. Olha que coisa linda, né? Então hoje vai ser um assunto para valentes. Valentia, porque quando a gente descobre a verdade e vê que está vivendo num mundo de fantasia, a gente se choca um pouco, né? Aqui a gente vai ter, assim, pouco tempo para falar um assunto de tanta relevância. Vou pedir para vocês buscarem mais informações no YouTube, no Google, ou vou deixar os links aqui embaixo para vocês acessarem, porque é necessário. Se você está aqui partilhando comigo esses conhecimentos de hoje, é porque você também está na busca. E eu já li bastante, pesquisei bastante, e aqui eu vou dar uma leve pincelada. Eu quero também pedir desculpas para vocês, porque esses vídeos são assim um pouco amadores que eu tô fazendo, porque eu tô começando neste processo agora, mas eu prometo que eu vou me empenhar um pouco mais aí para deixar um vídeo com imagens para vocês verem, né? Para ser mais interessante. A glândula pineal, gente, ela fica no nosso cérebro, fica na nossa cabeça. Nós temos o hemisfério direito e esquerdo e ela fica bem aqui no centro, atrás da nossa cabeça. Então essa glândula, todos os vertebrados, animais vertebrados têm. Então animais como cachorro, gato, todos têm. E o ser humano também. Quando a gente nasce, essa glândula, que na verdade é um órgão, ele é bem grande. Nas crianças ele é do tamanho assim daquela fruta pinha, vocês não sei se todos conhecem, mas é uma fruta que é grande e ela ocupa bastante espaço dentro da cabeça. Conforme a gente vai crescendo, essa glândula vai diminuindo de tamanho e ela fica do tamanho de uma ervilha, bem pequena mesmo. E é quando eu vejo que as pessoas dizem que as crianças têm amigos invisíveis, né? Veem coisas. Então, ao meu ver, a glândula pineal promove isso até uma certa idade, até 6, 7 anos. E depois ela começa a diminuir do tamanho e vai se atrofiando, porque a gente não exercita, a gente não usa essa glândula, né? Porque a gente não tem conhecimento. E, além do mais, ela vai sendo calcificada com o passar do tempo. Por quê? Porque a gente se alimenta de forma inadequada, existe toda uma manipulação política e religiosa sobre isso também, que este é o grande entrave no nosso desenvolvimento espiritual. Nós aqui do Ocidente estamos muito atrasados. Acho que todos têm a informação, né, de que no Oriente as pessoas têm uma conexão muito maior com a espiritualidade, né? E demorou muito para se abrir esse conhecimento aqui pra gente, e a gente ainda tá aqui pelejando para ver se entende algumas coisas. Então hoje a informação está aberta a todos. Antigamente, na antiguidade, eram para poucos. Hoje é para todos. Se você está na busca, se você sabe que você está aqui na Terra, nós estamos aqui juntos, escolhemos vir como missão e sabemos que precisamos evoluir, que a missão é o conhecimento e a evolução, então a gente não pode perder nem um minutinho desse tempo precioso, que está passando muito rápido, né? Vocês sabem que o dia hoje não tem mais 24 horas, tem no máximo 16, mesmo assim eu acho que tem menos. Então vamos aproveitar bem nosso tempo, porque a gente pode estar aqui e passar sem fazer nada e sair em branco, ou estar aqui e escrever boas páginas
e essas páginas elas vão com a gente. A glândula pineal ela vai armazenando todos os conhecimentos, tudo aquilo que a gente descobre em Gari e relembra na nossa pineal. Então, o que aconteceu na nossa vida? Nós hoje somos manipulados, sim, muito manipulados. Então, desde a época da Idade Média, século V, política e religião eram muito unidos aqui no Ocidente. E aí, os grandes conhecimentos vindos lá dos povos egípcios, porque os egípcios, não sei se todos conhecem, mas tem aquela imagem do olho de Horus, que simboliza realmente a glândula pineal. Eles já sabiam que era através da pineal que se comunicava com a espiritualidade e com outros planos. Eles se comunicavam até com Órion, com Sírios. Eles sabiam da finalidade que a glândula pineal oferecia para a gente poder viajar além do tempo e espaço. E aí, quando na Idade Média houve um interesse político e social da manipulação das pessoas para obedecerem aos líderes religiosos e políticos com finalidades mesquinhas, individuais, de ganhos, o que começou? Começou a manipulação e eles sabiam como fazer essa manipulação. Então essa manipulação ela é feita através de comunicação subliminar, através de alimentação. O que acontece? Por exemplo, a água que a gente consome, a água é fluoretada. O flúor é um veneno para a glândula pineal, calcifica, impede a comunicação com a espiritualidade. Então aquela coisa da intuição, da sensibilidade, ela fica bloqueada em função disso. E vai mais, por exemplo, esses pesticidas que são colocados nas plantações. Isso aí, a gente se alimenta, o trigo, arroz, feijão, tudo vem com pesticida, tudo, milho, tudo vem com pesticida. Eu li uma pesquisa que diz que cada pessoa consome em média 5 litros de pesticida por ano. Você já se imaginou tomando 5 litros de pesticida por ano? Como ele é diluído nas alimentações, a gente não percebe, né? O sódio, por exemplo, que tem para conservar, né, a alimentação, isso é um veneno também para a glândula pineal. E aí vai, então eles vão manipulando a gente porque a glândula pineal ela atrofiada, o que acontece? A gente fica bonzinho, a gente não questiona nada, a gente aceita tudo. E hoje, nessa época de ouro, está tendo as informações, e se você trabalhar nesse sentido, você vai ver que você vai vencer e vai descobrir as grandes verdades da manipulação e vai querer se livrar dela. Porque, na verdade, nós gostamos de estar aqui na Terra, gostamos de fazer muitas coisas, mas a gente não percebe o quanto a gente está sendo usado, né, para gerar renda, fortuna para poucos. Então a gente precisa sair desse círculo vicioso e criar uma nova realidade, que é esse o momento da criação da nova realidade, para as civilizações que virão. A gente vai fazendo aos pouquinhos e quem vai ganhar e lucrar com um mundo melhor são as civilizações vindouras, né? E a gente tem que trabalhar para isso, porque se é para isso que a gente veio, a gente tem que trabalhar. Então, quando a gente percebe que a nossa glândula pineal ela tem uma capacidade imensa e que a gente não precisa de nenhum sacerdote, nenhum papa, nenhum padre, nenhum pastor para nos vincular a Deus, ao nosso espírito, aos seres de luz, a gente começa a fazer isso por si próprios. A gente para de ter medo de Deus, acreditar em diabo e começa a ver uma verdade, que existem leis universais atuando e eu preciso saber quais são essas leis para eu atuar de acordo com as leis, mas essas leis não são as que a igreja instituiu, porque a igreja instituiu um monte de lei dizendo que se a gente não fizesse aquilo ia para o inferno, que a gente ia ser pecador, e isso tudo não existe, é uma grande mentira.
É uma grande mentira. Isso são regras de manipulação pelo medo, para subserviência. E hoje nós não podemos mais. As pessoas que estão querendo despertar, que estão em busca desse despertar, têm que estar cientes dessas realidades para sair da manipulação. E é devagar e aos poucos, porque nós fomos séculos manipulados. Veja bem, hein? A gente está falando em século V. É muito tempo de manipulação. Então não dá para se libertar de um momento para o outro. A gente tem que ir com muita calma. Hoje existem estudos, né, científicos. Aliás, eu quero que vocês procurem as palestras. Nesse link tem uma palestra que é do doutor, deixa eu ver aqui, Sérgio Felipe de Oliveira. Sérgio Felipe de Oliveira. Ele é um psiquiatra da USP, neurocientista e um pesquisador sobre a glândula pineal. E ele explica direitinho, cientificamente, qual é a função verdadeira da glândula pineal. Porque todo mundo acha assim, como ela é tão pequenininha e pode fazer tão grandes coisas. Eu falo assim, que para meu ver ela parece esses celulares, né, que são tão pequenininhos e hoje fazem assim grandes coisas. E ele, nas palestras dele, o Dr. Sérgio, ele é muito divertido e ele fala assim, que a pineal não parece uma ervilha, ela não é do tamanho de uma ervilha, ela é como se fosse um clítoris, é o modelo de um clítoris, e cada um tem o seu e todos são diferentes, e que são bem pequenos, mas fazem grandes resultados. Então é muito divertido, que todo mundo ri muito, né? E é bem gostosa as palestras dele também. Então, gente, as pesquisas que ele fez, ele deixa claro que toda mediunidade, toda paranormalidade, tudo que é captado intuitivamente, tudo é feito pela nossa pineal. Inclusive as ondas, né, emitidas pelo Sol, pela Lua, por muitas constelações, a nossa pineal capta tudo. O ideal é que todos os dias a gente tome um pouquinho de sol, sem óculos de sol, porque isso faz muito bem para a nossa pineal também. Então, a gente tem que procurar fazer o quê? Parar de usar flúor. Então, significa evitar pasta de dente com flúor. A água deve ser filtrada, porque a água também, eles fluoretam justamente para a manipulação da gente também. Comer alimentos mais naturais não, naturais de preferência. Couve, as verduras de modo geral, de preferência também sem agrotóxico. Então a gente tem que passar a se cuidar para a gente desbloquear a pineal, porque hoje muitas medicinas são usadas com o intuito de facilitar a nossa conexão com o espiritual, que elas não serão mais necessárias com o passar do tempo, quando a gente tiver essa glândula atuando normalmente na gente. Então, quando a gente quiser fazer uma viagem astral, quando a gente quiser se comunicar com os nossos queridos entes que estão, né, no espaço, a gente vai poder fazer tudo isso de uma forma muito simples. A gente senta, entra em meditação e a gente se conecta com outro plano. A gente sai desta dimensão, de terceira dimensão física, densa, e passa para um plano imaterial, né, transcendente, e volta a hora que quiser. Olha que legal, é uma libertação total você descobrir que você pode sair e voltar a hora que você quiser. E a hora que você volta consciente que está voltando, porque você está cumprindo uma missão aqui. Aos poucos você vai se recordando dessa realidade. É muito interessante que a glândula pineal, ela tem uns cristais dentro dela. Os cristais, o Dr. Sérgio fala que são chamados de apatita. Esses cristais são onde que é guardada essas informações, que eu ia falar que na televisão existe esses cristais e vários equipamentos assim eletrônicos existem esses cristais, e nossa glândula pineal, nosso órgão sensorial, que é a pineal, também tem os cristais, que é onde armazena todas as informações sobre nossas vidas. É como se fosse uma caixa preta que fica ali com todos os nossos dados.
e essa vida, tudo que a gente angariar de melhoria, de conhecimento, vai para lá também. Então a gente tem que entender que nós somos donos da nossa vida, que a missão de evolução é só nossa, que a gente não tem como delegar para ninguém. Tem gente que é muito interessante, a gente orienta a fazer uma prece ou algum ritual, né, para se conectar. Aí ela fala assim, ai não, você é tão poderosa, faz por mim. Não existe isso, gente. Ninguém vai ficar fazendo nada por ninguém, porque o processo é seu. Então aquela historinha que você ia na igreja, daí você confessava, aí o padre falava assim, reza 10 Pai Nosso, 10 Ave Maria. Não existe, isso não é uma verdade. A verdade é que você tem que ser o seu juiz. Você tem que olhar para dentro de si e saber quais são as minhas virtudes, quais são os meus defeitos. Vou melhorar neste aspecto, vou trabalhar isto em mim. Isso é espiritualidade. É isso que a gente tem que fazer para poder estar nesse processo e sair daqui da Terra no lucro. Porque se a gente não aproveita este momento, nós vamos perder nosso tempo e repetir a lição de casa. E isso é interessante, que essas memórias que eu falei que vem sendo realizada desde o século V, Hitler usou muito isso na guerra, manipulação das mentes, né? Para fazer o que ele queria, para as pessoas serem mais quietinhas, obedientes, sem questionamento. Até hoje, ainda utilizando, conforme a gente vai acordando, a gente tem que ir rompendo aos poucos, porque isso está no inconsciente coletivo. O que é isso? É numa energia que está na egrégora das pessoas. Então a gente tem que fazer um processo com calma, porque não adianta desorientar. E é impressionante como é difícil da gente acordar e ver isso. Muitas vezes a gente até trabalha no que gosta, mas está sempre infeliz. Por quê? Porque a gente sabe que a gente está sendo manipulado de uma coisa ou outra. Ou às vezes nem percebe, porque não está tão inconsciente, tão atrofiada a pineal, que você não consegue perceber, por exemplo, a manipulação que aquela indústria está fazendo sobre as pessoas. Então vamos ler, vamos pesquisar. Tem gente que não gosta de ver vídeo, gosta de ver vídeo de sacanagem, né? Mas um vídeo instrutivo não gosta de ler. Gente, temos que buscar informação, precisamos buscar informação para a gente aproveitar esse momento de despertar. Quem eu sou, da onde eu venho, para onde eu vou, o que eu preciso fazer aqui. Tenha essas perguntas sempre chaves na sua mente, atuem com ela, é muito importante. Eu vou terminar aqui com um texto muito legal, um pedacinho de um texto do Buda, do ensinamento, na verdade, que eu achei muito lindo. Quero partilhar também com vocês e pedir encarecidamente, se você está nessa busca e quer partilhar conhecimentos aqui comigo, leia um pouco mais e tenho certeza que em breve a gente volta a falar deste assunto, tá bom? Então Buda diz assim: não acredite em qualquer coisa simplesmente porque já tinha ouvido isso. Não acredite em algo simplesmente porque é falado por muitos. Não acredite em algo simplesmente porque é encontrado escrito em livros religiosos. Não acredite em qualquer coisa devido meramente à autoridade dos seus professores e anciãos. Não acredite em tradições porque foram proferidas por muitas gerações. Mas, após observação e análise, quando você achar que qualquer coisa está de acordo com a razão e é propício para o bem e benefício de um e todos, então aceite-o e viva de acordo com isso. Buda. Namastê, meus queridos. Muito obrigada por estarem aqui comigo, me ouvirem mais um pouquinho. Gratidão e até breve.